As perdas de soldados e de territórios eram cada vez mais significativas, mas a divisão entre stalinistas e trotskistas acabou por fragilizar de vez os republicanos. O golpe de misericórdia na resistência foi a tentativa de acordo que uma facção moderada propôs a Franco em troca do isolamento dos comunistas. A ofensiva final se deu em março. O generalíssimo Franco tomava Madrid e o controle de todo o país. Depois de 3 anos de conflito, um saldo trágico. Cerca de 500 mil mortos e uma ditadura que ainda duraria mais 37 anos. O Observatório da Imprensa está aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, na sede do Instituto Cervantes, onde está sendo exibida uma belíssima exposição de cartazes sobre a Guerra Civil Espanhola. E nesse ambiente nós vamos discutir exatamente essa guerra, que hoje está esquecida, mas teve tanta influência na vida brasileira, na vida cultural brasileira, na vida política brasileira e na vida do mundo, porque ela gerou a Segunda Guerra Mundial. Estamos aqui com 2 especialistas, o professor José Carlos Sebe-Bon-Merri, da USP, e também o doutor em História, Josep Boades, que é espanhol, catalão, de certa forma, mas nascido em Palma de Maiorca, um especialista na questão, e nós vamos discutir, vamos trazer de volta, vamos resgatar esse episódio que está tão esquecido. Professor Sebe-Bon-Merri, tenho lido, pouca coisa se faz no Brasil sobre o assunto, mas como o Observatório da Imprensa, o nosso site, tratou disso, alguns monarquistas e pessoal um pouco da direita católica diz que não, a Guerra Civil foi um contragolpe, contra um golpe da esquerda que estava sendo articulado para acabar com a República. Isso também é uma argumentação que tem sido usada até recentemente, quando se fala do golpe militar no Brasil, de que foi um golpe, foi um contragolpe. Como é que é essa história, rapidamente, porque só para servir de gancho para a gente entrar nessa história? Boa noite. Antes de mais nada, nós temos que lembrar que quem estava no poder era exatamente a esquerda, instituída por eleições, portanto, legitimamente instalada, não é? E contra esta continuidade de algumas propostas que já vinham de uma época anterior, é que, então, a direita se organizou e, a partir de algumas situações fora da Espanha, então iniciam a guerra, não é? Mas, quer dizer, na verdade, uma guerra contra um poder democraticamente estabelecido. O professor José Carlos Sebe-Bon-Merri, ele tem graduação em História pela Universidade de Taubaté, doutor em História Social pela USP, atualmente é professor titular da USP e membro do corpo editorial da revista Oralidade, a revista de História Oral, e é autor de um livro extraordinário que eu recomendo pessoalmente, que é A Guerra Civil Espanhola. Josep Boades é nascido em Palma de Maiorca, na Espanha, é doutor em História, licenciado em Filosofia, Letras, licenciado em Direito, tem um mestrado em Administração de Empresas, é um homem de 1000 instrumentos, vive aqui no Brasil desde o ano 2000, é um especialista no assunto, autor de livro também, mas infelizmente em catalão. Espero que venha a ser traduzido aqui no Brasil também sobre o assunto, e ele vai dar também, digamos, um contraponto, digamos, mais localizado sobre a Guerra Civil. Doutor José, o assunto Guerra Civil traz várias figuras, mas sendo que as mais importantes, pelo menos aqui para nós, além do Franco, evidentemente, são a figura de Mussolini e de Hitler, né? Que foram Mussolini, que em 22 iniciou a sua marcha sobre Roma e criou toda essa visão do fascismo, de um movimento
pretensamente socialista, mas na realidade caudilesco, autoritário, corporativo, não é? E o Hitler, não é? Adolf Hitler, que em 1933 toma o poder. Como é que esses dois expoentes da direita se colocam dentro do contexto espanhol de 1936? O movimento político fascista era muito minoritário. Minoritário. Existia apenas um partido político, que era a Falange Espanhola, que se juntou com um movimento anterior, que eram as JONS, as Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, mas o número de filiados que eles possuíam antes de julho de 1936 não devia chegar a poucos milhares na Espanha toda. E também não possuíam nenhum tipo de representação parlamentar. Então, o principal líder falangista, que era José Antonio Primo de Rivera, filho do general que foi ditador na Espanha entre 23 e 30, Primo Rivera. Ele chegou a ser deputado nas cortes republicanas, mas através de um pacto com os monárquicos. Então, a Falange Espanhola não tinha bancada própria, não era um grupo político muito representativo no que seria o espectro político espanhol republicano. Porém, os falangistas eram muito ativos na rua. Então, continuamente havia diferentes eventos violentos com militantes anarquistas, socialistas e inclusive alguns comunistas que também antes da guerra eram muito minoritários na Espanha. Aconteceu que ao eclodir a Guerra Civil Espanhola, Mussolini e Hitler encontraram um pretexto, uma desculpa para intervir na Península Ibérica e tentar, de alguma forma, torná-la um satélite dos seus estados. Então, Mussolini tinha a pretensão de transformar o Mediterrâneo naquele Mare Nostrum que foi na época do Império Romano. E para Hitler, na verdade, a Espanha era uma região muito periférica. Então, o interesse para ele não era a Espanha, o interesse era o leste europeu, que para ele era o celeiro e a mão de obra semi-escrava dos eslavos, e também a França e a Grã-Bretanha, que eram os grandes rivais históricos desse pseudo-império alemão. Mas na Espanha, Hitler aproveitou a oportunidade, primeiro, para conseguir ter um potencial aliado em Madrid, e segundo, para testar algumas técnicas bélicas, basicamente a Blitzkrieg, essa guerra relâmpago, que depois se lhe aplicaria a partir de setembro de 39, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eventos como a formação da Legião Cóndor, que era um grupo basicamente aéreo, o bombardeio à cidade de Guernica, foi um pouco um antecipo daquilo que seria a Segunda Guerra Mundial, pelo menos na sua fase inicial de avanço alemão contra as potências ocidentais. Agora, professor Merri, tem aí um dado que é o estopim religioso, não é? Que isso, até hoje se fala muito nisso, e até hoje a Espanha está, de certa forma, até convulsionada com o problema do secularismo e a resistência da Igreja Católica em ser a religião oficial, mas houve de fato um estopim religioso na Guerra Civil, ou o problema religioso apareceu depois? Desde a Segunda República, nós temos uma série de movimentos, então, anticlericais, e isto assim, acelerou muito a reação, e uma reação mais violenta, não é? Que depois, na guerra, quando eclode a guerra, isso ganha um caráter assim de ideário espanhol, de defesa da cristandade, e nesse contexto, então, o papel religioso é bastante importante. Sim, mas o que a imprensa brasileira dizia aqui, depois nós vamos tratar da imprensa brasileira, era dos massacres dos religiosos pelos vermelhos, pelos comunistas, não é? Quem é que começou esse confronto mesmo? Quer dizer, o confronto existiu desde o início, sempre, né? Quer dizer, a guerra é o grande momento do confronto fratricida, não é? O que nós vamos encontrar nesse momento é realmente alguns grupos que teriam assim uma visibilidade maior para uma propaganda, e no caso os religiosos eram muito visíveis, não é? Muito militantes. Muito militantes, e até porque também nós
tínhamos, nesse momento inicial, uma presença anarquista bastante raivosa contra a igreja.